Olá, olá! Estamos mais uma vez aqui juntos para aprendermos um pouco mais sobre essa mentoria bíblica para nossas vidas do nosso dia a dia. Então, fique com mais um momento, dia a dia, com a palavra de Deus nos trazendo mentoria para nossas vidas. Amém? Quero compartilhar com você hoje Mateus capítulo 24. Mateus 24 e Mateus 25 desses dois capítulos tem ensinamentos poderosos para a gente, para a nossa vida diária, no dia a dia. Mas eu quero focar com você no Mateus 25 e no versículo 14, onde diz assim, quero ler para você. Porque é como um homem, o reino dos céus, é como um homem que indo de viagem chamou os seus escravos e os encarregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e se foi de viagem. É um homem muito rico, muito poderoso, né? Ele pegou as suas riquezas todinha e teve que viajar. Isso é uma parábola. Jesus dando uma parábola, né? Nós já falamos aqui em alguns outros vídeos, né? Mas só para refrescar aí, parábola é um conto, é uma história, é uma fábula. É tipo, em inglês, once upon a time, era uma vez. Uma historinha. Então Jesus falou, vou contar uma historinha para vocês, algo que vocês entendem muito bem, compreendem muito bem, que eles compreendiam muito bem, acerca de fazendeiros, homens muito ricos, que quando viajavam, tinham que deixar algumas pessoas responsáveis pelas suas coisas. Porque quando eles viajavam, demorava muito a viagem deles. Não era uma viagem que, por exemplo, o empresário faz hoje, que vai lá na China, pega um avião, no outro dia chega na China. Não, a viagem deles demorava 1 mês, 2 meses, até 3 meses para voltar. Então eles tinham que deixar pessoas certas, nos lugares certos, fazendo as coisas certas, para eles não perder a terra deles. Então eles tinham que deixar líderes que sabiam quem eles eram. Tipo assim, líder que prevalece, possui um profundo senso de vocação. Então esses homens tinham que ter senso de vocação. E Jesus, aqui no texto, fala assim, então o reino dos céus é igual a um fazendeiro. Então ele pegou 5 talentos, ele pegou assim, vamos colocar assim desse jeito, ele pegou 50% das suas terras, dos seus negócios, colocou na mão de um. Ele pegou mais 20% das suas terras, dos seus negócios, colocou na mão de outro. E ele pegou 10% das suas terras, de tudo que ele tinha, e colocou na mão do outro. E disse, ó, tô indo de viagem. E cuidem bem aí, faça isso produzir. E foi-se embora. E quando ele foi-se embora, não tinha como ficar mandando carta, tô chegando, tô indo, tô vindo. Ele foi e deixou. E aquele que tinha 5 talentos, ele trabalhou, e quando esse homem voltou, ele entregou 10 talentos para esse homem. E o outro que ganhou 3, ele 2, trabalhou e devolveu 6, ou devolveu 4. E o que tinha 1? Quero chamar a tua atenção para isso. E o que tinha 1 talento? O que ele fez com esse 1 talento que ele enterrou? Ele enterrou o talento, ele escondeu o talento, ele não fez nada com o talento. Bem, pelo contrário, ele fez, né? Ele enterrou. E chegou então o dia daquele homem chegar e cobrar. E aquele homem, quando chegou, falou, e aí que eu te dei 5, o que aconteceu? Toma aqui, Senhor, toma 10. E eu que eu te dei aí 3, ou te dei 2, toma aqui, Senhor, os 6 ou os 4. E aquele que recebeu 1 falou, Senhor, eu tive medo. E peguei, escondi, coloquei debaixo da terra e tal, e tá aqui. E Jesus falou assim, vai ser tirado até o que foi colocado na tua mão, porque você não produziu. E como a gente pode trazer isso para a nossa vida, no dia a dia? Nós vamos levar isso aqui só para a vida espiritual? Deus me deu talentos, dom, aptidão, chamado, vocação, e colocou o ministério na minha mão, e eu tenho que chegar junto com aquilo ali, que naquele último dia Deus vai me cobrar, cadê o que eu produzi para ele? Bem, primeiro, nós não vamos ser salvos por obra. Eu quero que você entenda o que é a parábola e o que Jesus estava querendo dizer. Primeiro, nós não vamos ser salvos por obra. Ninguém é salvo por obra. Se for salvo por obra, já não é mais graça, já não é mais dom imerecido, já não é mais um presente, um regalo, um present. Não é. Então você tem que merecer para receber. E não é assim. Então essa parábola não é bem assim, ó, agrada a Deus quem faz muito, agrada a Deus quem
produz muito. Eu posso levar essa parábola para essa visão, mas não é essa visão. E não é isso que Jesus estava querendo ensinar. Embora tem muitas pessoas que acreditam assim, pregam assim, e em clínicas pastorais, aconselhamento até ensinam assim. Parece que Deus está ali em cima de você, produz, ou você está ali naquela gana de produzir. Se não produzir, os verdugos vão chegar e arrancar tudo que tem no som. Não, Jesus queria dar uma lição para eles ali com relação a muito mais do que a gente está olhando aqui no texto, esse pano, um pano de fundo, né? Em inglês é picture, the picture é você ver o pano de fundo, você vê o que está querendo falar por trás, você tem que ver o que está querendo trazer como mensagem, não ser textual, ler o texto e aquilo ali, embora a Bíblia que eu estou lendo aqui, até ela é textual, né? É a Bíblia textual, né? Aí, ó, Bíblia textual, é essa Bíblia lá, Bíblia textual, não é isso aqui. Se você for até mesmo ali bem dentro do texto que está escrito ali, entre linhas, ali no português ou no inglês, você vai ter alguns problemas, porque a parábola é uma coisa que ela tem que ser interpretada, e quem interpreta muito bem a parábola, de fato e verdade, aquele povo daquela época. Como que nós vamos interpretar hoje? Temos que ser bem minuciosos. O que mais aconteceu com a vida daquele homem ali, quando aquele homem, por exemplo, ele fez o que ele fez e ele vacilou como ele vacilou e ele enterrou os talentos que Deus deu na mão dele, e era para ele ter trabalhado com esses talentos. Ele teve medo. E que medo ele teve? Ele teve tanto medo de produzir com aquilo que estava na mão dele que ele começou a se comparar. E o que acontece nos dias de hoje é a mesma coisa. Tem tantas pessoas que estão paradas, não conseguem produzir, porque elas estão se comparando. Ah, fulano, ele faz um evento que ele coloca lá 40 mil, 20 mil, 30 mil, 18 mil, 15 mil pessoas. Eu não consigo juntar nem 20, 30 pessoas. E essa comparação começa a paralisar muitas pessoas. E muitas pessoas que estão se paralisando porque tem um dom, um talento, ela diz assim, não, eu preciso trabalhar muito para poder ter 5, 6, 10, 15, 20 igual aquele outro que tem. E se você não recebeu esses 5, recebeu só um? É porque na matemática de Deus é assim. Deus não se importa com essa coisa de quantidade. Deus não se importa com essa quantidade. Tanto que para Deus 5 mais 5 pode ser 10, mas 5 mais 5 pode ser 0. Tanto que para Deus que 1 mais 1 pode ser 2, mas 1 mais 1 pode ser 5 mil. Você lembra lá dos peixinhos e dos pãezinhos? Eram os peixinhos, cabia na palma da mão, eram os pãezinhos. 25 mil pessoas comeu. Ele falou, que é isso? Você viu quando Deus criou o mundo? Uma palavra só, ele criou o sol. Olha a dimensão e o tamanho do sol, o tamanho da lua. Com uma palavra só, ele falou, haja os luminares. Ele disse também, haja o firmamento. Ele disse assim, façamos o homem, nossa imagem. Só a palavra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como é que é a nossa matemática, assim, na nossa cabeça, de como que é a matemática de Deus. E a gente começa a trazer isso para uma lógica absoluta da nossa vida no dia a dia aqui na Terra, e a gente entra em uma apneia espiritual, a gente entra em parafuso. A gente começa a querer se comparar com outras pessoas. E nisso que se comparamos com outras pessoas, a gente nos paralisa, a gente desacelera, a gente tira o pé do acelerador e a gente fica parado, a gente fica simplesmente neutralizado, congelado, e não vamos produzir nada daquilo que está nas nossas mãos. Sabe, aquele homem que enterrou tudo que ele tinha, ele não enterrou só porque ele recebeu um. Ele sabia que se aquele um que ele recebeu, então era para ele produzir só mais um. Era pouca coisa para ele produzir. O outro que recebeu 5 tinha que produzir 10, tinha que trabalhar muito. Se aquele homem tivesse isso então na sua mente, há pessoas, abre aspas, há pessoas que dizem assim, não, cara, toda pessoa que é rica, ou toda pessoa que tem muitas posses, muito bem, vai se corromper, porque é o poder. Essa parábola eu posso usar ela para uma pregação ao contrário disso aí que você está dizendo, que quem tem vai humilhar quem não tem, que isso é regra geral. Não, o cara tinha 5, ele trabalhou muito, produziu 10 e deu para o seu senhor. O cara tinha 2, trabalhou e deu 4. Que tinha 1, então o mais humilde, o mais pobrezinho, ele enterrou o que tinha, ele foi covarde, ele foi medroso, e ele até mentiu, ele enganou, ele ficou coçando o sovaco,
enquanto os outros estavam trabalhando. Ele ficou na sombra, bebendo água e vendo os boi passar, enquanto os outros ficaram trabalhando. Será que eu não posso trazer essa aplicação para isso também? Que esse outro foi um preguiçoso, ele não trabalhou nem com o que tinha na mão dele, e por isso que Deus chegou e falou, tirou até esse que tinha na mão dele. Sabe, então, para o dia a dia da sua vida aqui fora, preste muita atenção no que vem na tua mão. Preste muita atenção na sua profissão. Preste muita atenção no seu negócio. Preste muita atenção na estratégia em que Deus já te deu e tem te dado. Eu tenho um amigo aqui na minha cidade, Paracambi, em que nós crescemos juntos. Hoje ele deve ter uns 56, 57 anos, eu tenho 54. E ele tinha um sonho, ele disse assim uma vez para mim, Heinz, eu vou abrir uma loja para me vender tudo quanto é parafuso. Porque aqui na cidade não tem uma loja que venda todos os parafusos, todas as medidas, em milímetro e polegada. Parafusos e arruelas. Às vezes eu procuro, não tem, e eu vou abrir uma lojinha assim. E ele abriu. Depois ele disse assim, Heinz, eu vou abrir uma loja em que eu vendo aqui todas as peças que precisa colocar numa bicicleta. Todas as peças de bicicleta, todas. E ele abriu uma lojinha pequena, vendendo todas as peças, e ele começou a encher de bicicletas. E encher. Hoje esse homem é um dos homens que mais tem lojas de tudo quanto é coisa dentro da nossa cidade. A cidade onde eu nasci. É um homem que tem muitas lojas, mas tudo começou com um talento que ele tinha, ele foi trabalhando, olha como é que é a matemática de Deus. Então para Deus não importa se você tem 5, se você tem 2 ou se você tem 1. O que para Deus importa é o seu caráter. Como que você está colocando o seu caráter naquilo ali? E Deus vai fazer isso aí multiplicar e crescer muito. Então lembre-se, quer aplicar para a sua vida a Bíblia, aplica direito. E não aplicar ela só para a vida espiritual, dentro da igreja, dentro do ministério, na sua vida num todo. Você tem que ser cristão, discípulo de Jesus, tempo integral. Não existe isso ser só dentro da igreja final de semana. É integral. E você não vai perder nada. Porque o livro dos livros vai nos ensinar, o método dos métodos vai nos ensinar muito bem como agir, como ser e como proceder. Não deixa de clicar aí embaixo, não deixa de nos seguir, não deixa de deixar uma mensagem sobre o que você quer ouvir, sobre o que você quer que eu venha falar aqui. Ou minha esposa também, do que você quer que ela fale aqui também. Mas nos ajude aí no nosso canal. E Deus continue nos abençoando. Estamos juntos nesse nosso momento de reflexão sobre a Bíblia e a Bíblia nos ensinando o viver de cada dia. Deus abençoe. Estamos juntos.